Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos aqui ao segundo episódio do nosso podcast Direito UniCV. Hoje, a minha convidada é a professora Manuela Macia Castro. Professora, muito bem-vinda, tudo bem com você? Boa tarde, muito obrigada, tudo bem, sim, com você? Eu estou bem. Então, galera, hoje a gente vai conversar um pouco sobre questões de cartório, e eu convidei a professora Manuela, que ela é mestranda em Direito Público e Evolução Social pela Unessa, a Universidade Estadual Estácio de Sá, na linha de pesquisa Acesso à Justiça e Efetividade do Processo. Ela é graduada em Direito pelas Faculdades Integradas do Vale do Ivaí, pós-graduada em Direito Contemporâneo pela Faculdade Tecnológica do Vale do Ivaí e em Direito Notarial e Registral pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci. Nos últimos anos, ela foi aprovada em 3 concursos de prova de títulos para a outorga de delegação de notas e registro do Estado do Paraná. No 5º concurso para a outorga de delegação de serviços notariais registrais no Estado do Paraná do Mato Grosso do Sul, e no concurso público para a outorga e delegação de serviços notariais e registrais do Estado de Santa Catarina, o edital 5 de 2020. E no concurso público para a outorga de delegação de serviços notariais e registrais no Estado de Goiás. Então, a gente está falando com alguém mega especializada aí nessas situações que a gente vai conversar hoje. Atualmente, ela é tabeliã de notas e ofício de registro civil na comarca de São João do Ivaí, distrito do Baúna, no estado do Paraná, e é professora de Direito Empresarial nas Faculdades Integradas do Vale do Ivaí, Univale e UCP. Professora, muito bem-vinda. É uma honra muito grande estar recebendo a professora aqui. E aí, esse podcast é uma conversa bem aberta para os alunos poderem, quando estiverem indo para a universidade ou quando estiverem tendo um tempo, fazendo uma caminhada, poder, né, escutar diálogos sobre a área do direito e como que eles podem aí obter mais informações ou tirar curiosidades. Nós estamos falando com alunos, né? Os alunos que vão estar nos escutando são alunos tanto da graduação em Direito quanto dos cursos paralegais, serviço jurídico, tem outros cursos com criminologia, e tem outros cursos também, acho que criminologia não tem, perdão. Tem outros cursos como despachante, então tem vários cursos aí nas plataformas da área de ciência jurídica. E aí, então, eu já conhecia seu currículo, mas eu gostaria que a professora falasse como que é a profissão de cartorária. Essa profissão que, num primeiro momento, deu um boom, né? Muita gente falou desde o concurso, o cartório, não sei o quê, vamos ficar rico, né? Todo mundo começou com isso. E eu queria que você contasse como que é a profissão de cartorária. Certo. A princípio, eu sempre achei uma profissão assim, um tanto quanto inacessível e que a gente não conhece direito as efetivas funções, né? De quem ali é o responsável pelo cartório. Até dentro da minha graduação, eu não tinha conhecimento nenhum. Eu ia, a gente, tem que ir no cartório, reconhecer firma. A gente vai basicamente para isso, né? Às vezes, autenticar um documento ou outro, a gente não tem noção da quantidade de funções, né, de atribuições que tem os cartórios. É mais comumente conhecido como cartorário, mas dentro do cartório a gente tem uma subdivisão. Então, a gente tem os cartórios de registro de imóveis, de registro civil, temos os tabelionatos de notas. E aqui no meu caso, as minhas funções aqui no cartório em que eu sou responsável, eu sou oficial de registro civil de pessoas naturais e tabeliã de notas. Então, dentro aqui das minhas atribuições, né, dentro da minha função, além de cuidar de toda a parte administrativa do cartório, então sempre quando você entra no cartório e tem o nome lá do responsável, é ele que contrata todos os funcionários, ele que é responsável pelo ambiente em si, né, pelos equipamentos, pelos computadores. A gente tem ali as funções específicas, né, as funções que a gente efetivamente gosta, né, que são relacionadas com o direito. Então, aqui eu atuo como oficial de registro civil. Nessa vertente, o que eu faço? Eu faço registro de nascimentos, registros de casamento e registro de óbitos, os principais ali, né, que chegam aqui para a gente. Tem outras funções também. O oficial de registro civil, ele é conhecido também como os cartórios, né, de registro civil, eles são conhecidos como ofícios da cidadania.
Porque sempre que tem algum convênio, alguma coisa, o que o governo pode facilitar o acesso à população, ele busca o oficial de registro civil para fazer, né, para desempenhar essa função. Então, quando você procura um cartório de registro civil, a pessoa ali responsável, ela vai ter essa obrigação legal de te ajudar, de te assistir, de te orientar ali de uma forma básica, né, de te dizer corretamente ali questões relacionadas à tua cidadania. Principalmente porque agora o primeiro ato, né, da vida já vai direto para um cartório de registro civil, que é o nascimento. Então, você obrigatoriamente tem que fazer o seu registro de nascimento para você ter acesso ao teu CPF e depois ao cartão SUS, que é utilizado, né, para vacinas e para todo o procedimento ali que a gente precisa quando tem uma criança, um recém-nascido. E ali dentro também do ofício da cidadania, a gente continua com os atos da vida civil, então emancipar, casar, se por acaso necessitar interditar, também tudo dentro do registro civil. E aí eu tenho também a atribuição de notas. O que é o notas? O tabelião, ele tem como principal função formalizar a vontade das partes. Claro, formalizar a vontade das partes dentro da lei. Você não vai formalizar qualquer vontade, fazer uma escritura pública de algo ilegal. Então, quando a pessoa te procura como tabelião, você tem que orientar ela e orientar de forma imparcial. Por quê? Muita gente acha que porque é ela que está contratando o tabelião, que está contratando os serviços do cartório, o tabelião tem que agir para favorecer ela. Mas não funciona dessa forma. Nós temos que agir de forma imparcial. Então, chegou uma pessoa que contratou, é ele que vai pagar, não é porque é ele que vai pagar os serviços do cartório que nós vamos ali, como posso dizer, desfavorecer a outra parte. A gente sempre vai esclarecer e trazer os direitos de ambas as partes, demonstrar, né, o que cada uma tem ali dentro daquele ato, dentro daquela formalização de vontade, que é muito comum a gente fazer no cartório de notas. Escritura pública de compra e venda, escritura pública de inventário, escritura pública de divórcio. Então, dentro da elaboração desses atos, o tabelião ele vai agir de forma imparcial e sempre que tiver alguma dúvida, algum ponto, né, a ser esclarecido, ele vai esclarecer de forma igual para as partes e vai trazer ali os direitos que aquela pessoa tem ou deixa de ter, né? Porque a nossa função é cumprir estritamente a lei. Se for para fazer alguma coisa diferente do que está na lei, a gente não pode fazer, tanto no âmbito do notas quanto no registro civil. A gente é muito atrelado ao princípio da legalidade e tem que observar isso bem severamente para não sofrer ali punições disciplinares. E como que isso impacta, né, a vida das pessoas de N formas, por exemplo, né, se a pessoa mudou de nome, de estado civil, está casado, está divorciado, tudo isso vai impactar muito o cotidiano da vida da pessoa. Eu já vi casos de pessoas terem recusado o passaporte porque não atualizou os documentos ou não fez a atualização dos documentos. Aí foi tentar tirar o passaporte para viajar, não conseguiu tirar, né? Então é muito importante que as pessoas saibam, que os profissionais que vão atuar com o direito saibam também verificar e identificar essas demandas. E aí, quais são os registros mais comuns que você faz aí? O que você viu que é mais corriqueiro? Porque tem algumas especificações, depois a gente vai falar um pouco delas, mas eu queria saber os mais comuns. Os registros mais comuns aqui no âmbito do registro civil são o nascimento, o casamento e o óbito. E uma informação interessante sobre os registros é que eles se comunicam. Então, você nasceu, vamos supor que você nasceu e foi registrado em São João do Ivaí, mas você se casou em Maringá. O cartório de Maringá vai comunicar o seu nascimento aqui em São João que você se casou. E essa anotação vai ficar ali dentro do teu registro de nascimento. Quando você se divorcia, o cartório lá de Maringá também comunica o cartório do seu nascimento. Se por acaso você falece ali num terceiro cartório, vamos colocar que a pessoa faleceu em Curitiba, o cartório de Curitiba vai comunicar o de Maringá e comunicar o de São João do Ivaí, que foi onde foi feito o nascimento. Por que essa necessidade de comunicação? Para se alguém vir aqui pedir a certidão do seu nascimento,
ela ter a informação atualizada sobre o seu status civil. Então, eu quero falar que eu sou solteira, eu vou lá pedir minha certidão de nascimento. Não dá certo. Como regra, no seu nascimento vai estar anotado o seu casamento. E eu dou risada assim, porque já aconteceu várias vezes. Daí no Notas, a pessoa vem fazer uma escritura e fala, não, eu sou solteira. Não, tem certeza? É solteira mesmo? Não, sou solteira. Aí você solicita a certidão de nascimento atualizada da pessoa, vem escrito que ela foi casada e ela se divorciou. Você fala, você não é mais solteira. A partir do momento que você se casa, você é divorciado ou viúvo. Então, ou separado judicialmente, né? Ainda tem algumas pessoas que têm um estado civil de separados. Então, às vezes até por desconhecimento, né? A pessoa, você fala, mas tem certeza? Você realmente é solteiro? Não, eu sou. Aí depois que você vai descobrindo, ela casou, ela divorciou, e aí tem até vergonha. Tem até vergonha de falar que foi casado. De certa, foi ruim o relacionamento, né? Não quero que ninguém saiba que eu fui casado, não tem como. Vai ter anotação ali que você foi casado. Tem uma coisa assim que eu não sei, assim, é meio que lenda, e aí eu acho que você vai acabar com a lenda. Quando a pessoa se casa, ela tem que entregar a certidão de nascimento, e aí a certidão de nascimento dela se findou, agora é só de casamento, ou não? Mesmo casada, eu consigo ter uma certidão de nascimento comigo? Não, você não é obrigado a entregar, e não quer dizer que você não vai ter mais acesso à sua certidão de nascimento. Você consegue sim. Você tem que entregar uma via atualizada da sua certidão de nascimento. Porque para casar, você precisa comprovar que você preenche os requisitos. Então, quais são um dos documentos ali necessários para habilitar para casamento? O seu nascimento atualizado que eu falo é emitido há menos de 90 dias, ou a sua certidão do seu casamento anterior com a averbação do divórcio. Então, essa certidão você vai entregar lá, mas não quer dizer que você não consiga pedir outra. Você vai no cartório do seu nascimento e pede outra. Entendi. Mas para efeitos da vida civil, a partir do momento que você casa, a certidão que você sempre vai apresentar vai ser a do seu casamento. Então, eu vou fazer uma escritura. Você precisa da sua certidão de casamento atualizada, ainda que você se divorcie, porque vai constar dela ali as atualizações do seu estado civil, a gente precisa da última. Então, no caso, eu nasci e eu me casei. Por mais que eu tenha me divorciado, a última certidão ali, no meu caso, vai ser a do casamento com ou sem a averbação do divórcio, a depender do meu estado civil atual. Mas não quer dizer que some, o registro de nascimento fica para sempre. Tem assim, né? Quando a pessoa ela é criada dentro do cristianismo, do catolicismo, e aí o direito brasileiro foi muito influenciado pelos ditames do direito canônico, romano-germânico, Igreja Católica Apostólica Romana, a ideia de que se eles, ao casar, se tornam um, tem aquela célebre frase do padre, né? Agora vocês são um. Então, surgiu durante muito tempo, muita gente falava, né, acabou a sua certidão de nascimento, agora é só uma só para vocês dois, vocês são um, porque isso e aquilo. Então, muita gente, eu vi muito casal quando eu estava, principalmente no núcleo de prática jurídica e das faculdades e universidades pelo Brasil, eles atendem muito questão de família. Então, essas pessoas mais idosas, a gente pergunta, tem a certidão? Não, agora é só um só com o outro. Então eu achava muito bonitinho isso, mas aí tem algumas dúvidas com relação a isso, mas obrigado pelo esclarecimento. E algumas situações você vai continuar precisando da sua certidão de nascimento. Por exemplo, quem vai fazer dupla cidadania, eles pedem o nascimento, o casamento, se tiver mais que um casamento, 2 casamentos, todas as certidões. Coitado de quem casou mais de 5 vezes. A gente dá risada, acha que não é muito comum, mas acontece bastante da pessoa casar várias vezes. A gente fala que o registro dela fica uma novela, assim. Vixe, falando em questões em comum, quais as mais incomuns que você já presenciou, assim, que você já viu, ou realmente, né, vocês se reúnem, tem eventos de cartorário, tem eventos aí, né, e aí qual que é o mais comum que você já presenciou, que você já escutou, que você achou interessante?
Olha, a gente tem grupos, vários grupos de WhatsApp, eu participo da associação também, da Noreg, da Arpen, e nesses grupos a gente compartilha sempre casos inusitados que acontecem. Assim, de cabeça eu não vou lembrar de nenhum registro muito incomum que eu fiz. Aqui por ser distrito, não tem tanta procura assim. Aqui em si, no meu cartório, eu nunca fiz nenhum muito diferente. Um registro que eu fiz que me deixou assim, muito contente foi o registro de uma adoção. Que aí, no caso de adoção, a gente cancela o registro anterior dos pais biológicos e abre um novo registro para apagar, né, os históricos, as referências à paternidade biológica. E esse foi um registro que eu fiz que me deixou, assim, feliz, porque eu pensei, nossa, que bom, essa criança encontrou alguém que fez questão, né, de estar com ela, ela foi para outro estado, e esse foi um registro diferente, que não é comum a gente fazer, porque o que a gente faz, o que é mais comum? Nascimento, vem o pai e a mãe, ou só a mãe com a DNV, a gente faz o registro do nascimento. Esses de adoção é bem mais raro de ver, né? A gente tem também... Que forte esse cancelar o outro, né, e fazer esse. Eu acho a adoção é uma coisa tão forte e algumas pessoas não imaginam a força que é o processo de adoção e o processo de pertencimento dessa criança a outra família. É muito bonito isso. Na época que eu trabalhava de assessora, eu acompanhava a vara da infância e da juventude, tipo, eu tenho ciência de tudo que a criança precisa passar, todos os procedimentos até que acarrete efetivamente a perda, né, do poder familiar, para que ela possa ser adotada. Então, se chegou no procedimento de adoção, é certamente porque os pais biológicos realmente, e ninguém da família extensa tinha condições de cuidar. Então, a adoção é algo muito, muito benéfico. Eu conheço pessoas também que adotaram, assim, e a pessoa tem toda uma preparação, tem que fazer cursos, assim, ali às vezes aguarda anos na fila de espera, né, até conseguir. Mas foi um registro muito legal que eu fiz com o coração cheio, né, que a gente fica feliz, pensando, nossa, que legal a gente está fazendo isso, ajudando, né, nesse processo de identificação, de pertencimento a uma nova família. Legal. E de outras pessoas, assim, que o pessoal comentou no grupo de WhatsApp, alguém assim falou, nossa, eu vejo assim algumas histórias de gente com nomes estranhos. Nomes estranhos. Nomes incomuns. Quando eu falo estranho, tipo, eu já vi gente que os pais queriam colocar Facebook, que parece na internet, né? Sim. Mas tem portagem, martelo, autenticada. Xerox, essa reportagem é famosa. Então, dentro aqui do registro civil, a gente tem a faculdade de quando a pessoa vem apresentar o nome para registro, a gente orienta, fala, você tem certeza que você quer colocar esse nome? E a gente pode negar o registro. Fala, com esse nome, a gente não vai aceitar o registro da sua criança. Aí o que acontece? A pessoa vai suscitar dúvidas e essa análise vai para o juiz. E é o juiz que vai analisar se realmente aquele nome é ou não vexatório, vai causar constrangimento. Se eu não me engano, esses tempos teve uma polêmica de algum famoso que queria colocar o nome do filho de samba. E o cartório se recusou a fazer o registro. Daí aconteceu todo esse procedimento, o juiz autorizou. Quando o juiz autoriza, aí a gente tem que fazer. Mas isso aí é uma análise muito subjetiva. Por exemplo, vem aqueles nomes cheios de Y, letras duplicadas. O que a gente pode orientar? Você tem certeza que você quer escrever o nome da sua criança dessa forma? A pessoa, não, eu tenho certeza. Vai ser difícil para ela aprender a escrever 2 L's, 2 M's, Y em todas as hipóteses que poderia ser aí. Só que nesse caso, por exemplo, no meu entendimento pessoal, isso não seria necessariamente um nome vexatório, porque a escrita é complexa, mas, tipo, na hora de falar, vai falar normal. Por exemplo, meu nome é Emanuela.
com 2 L's. Eu já registrei Emanuele com Y, com 2 N's, 2 N's, 2 L's. E isso aí não tem... É uma faculdade dos pais, que aí o filho vai sofrer para aprender a escrever o próprio nome, mas não necessariamente é um nome vexatório, que nem por exemplo, você falou, Xerox. Na minha opinião, eu não registraria alguém que viesse querer colocar o nome do filho de Xerox. Porque é um... O que é Xerox, né? Agora a gente nem usa tanto. Na época da minha faculdade era muito comum, tinha lá o Xerox na faculdade, porque tudo o professor pensava, tá lá no Xerox, passa lá pegada. Aí você passa. O Xerox é uma marca para ajudar, né? Não é a fotocópia, no caso. O Xerox é a marca da máquina que faz Exatamente. a fotocópia. Aí, no caso, vai muito de uma análise subjetiva. Então, o registrador tem essa possibilidade de negar. Mas com relação a registros não muito comuns, mas que também são feitos no registro civil. O registro de natimorto, quando a criança falece antes de nascer. É um registro muito triste, graças a Deus eu não fiz nenhum ainda. Mas acontece, a gente tem que ter até aberto o livro, para caso aconteça a gente fazer, né, deixar ali. Emancipações, que é a hipótese em que o relativamente incapaz, entre 16 e 18 anos, ele é declarado capaz ou pelos pais, por meio de uma escritura pública, ou pelo juiz. Então, nessa situação também, temos o registro... Aí, nesse caso, é no registro do cartório da sede, num livro que a gente chama de E. Então, sempre que tiver mais de um cartório, vai ser no primeiro ofício de registro civil. Aí, em Maringá, por exemplo, a gente tem vários ofícios de registro civil. O livro E vai ser no primeiro ofício, no primeiro cartório de registro que surgiu aí. As interdições, que hoje em dia não são mais conhecidas, né? Como a gente tem lá no código escrito interdição ainda, mas na verdade a gente tem curatela por conta do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E um registro interessante, até hoje eu não fiz, eu já estudei bastante sobre, já acompanhei um procedimento, mas no caso de ausência ou morte presumida. Então, a gente estuda lá no comecinho do direito civil, então os alunos às vezes já ouviram falar procedimento de ausência. Então, depois que tramita todas aquelas fases lá no processo, vem para o cartório para ele fazer o registro do óbito diante do procedimento da ausência. Que legal. São tipos de registros que, para uma parte da população, é desconhecido, né? E para outra parte da população, infelizmente, com o caso do natimorto, a pessoa passa a conhecer, né? Em decorrência das necessidades da vida. Eu tenho uma pergunta, não estava no rol de perguntas, mas há uma pergunta se a criança nasce, respira, né? E depois falece poucas horas ou dias, no caso, vamos falar em horas, ele vai ter 2 registros, tanto de nascimento quanto de óbito? Sim. A partir do momento, se nasceu com vida, não importa se essa vida durou ali 2, 3 minutos, ele vai fazer 2 registros. Aí vai ingressar no livro A, que é o de nascimento, e no livro C, que é o de óbito. Então, isso é bastante importante. Muitas pessoas falam assim, nasceu natimorto, né? Uma coisa é o natimorto, outra coisa é a criança que nasceu e, né, depois veio a falecer. Mas são situações da vida bem, bem complexas. Ainda com relação ali, né, ao nome, eu posso mudar de nome? Sim. Até foi uma alteração recente, de 2022, porque até 2022 a gente tinha dentro da Lei 6.015 uma janela bem pequena para poder alterar o nome. Então, não sei se alguém já ouviu falar, mas quando faz 18 anos, você tinha um prazo X, se eu não me engano, era de 1 ano, para questionar, trocar o seu nome sem motivo, imotivadamente. Se passasse esse prazo, você dependia do quê? De um procedimento judicial e de comprovar para o juiz que o nome te causava constrangimento. E eu vi pessoas assim que ficaram com o processo tramitando por anos. Eu lembro de um caso de um conhecido que chamava Alcione. E ele não gostava do nome, porque Alcione é um nome que pode ser feminino ou masculino,
Mas por conta da cantora, todo mundo associava a um nome feminino, e ele era um homem, e ele não gostava de ser chamado por Alcione. E foi negado o pedido dele, o juiz entendeu que não era vexatório, que era um nome que tinha essa situação que era tanto feminino como masculino, e indeferiu. Isso anos antes dessa lei. Agora, com essa lei, a gente teve uma relativização, né, do princípio da perpetuidade do nome, de modo que a pessoa pode sim alterar o nome, ela não precisa motivar essa alteração. Então, o que eu preciso para trocar o nome? O primeiro requisito, ter 18 anos, tá? Antes dos 18 anos, você não consegue trocar o nome no cartório. Depois que você completa os 18 anos, você não precisa de motivo, não precisa de decisão, você tem que procurar um cartório de registro civil. Ah, mas eu moro longe do registro civil que eu nasci. Não tem problema, você procura o registro civil da cidade que você reside. A gente tem também, agora a partir de 2022, 2023, o nosso sistema é um sistema que interliga todos os registros civis do país. Então, todos os ofícios de registro civil, a gente é obrigado a ter convênio, né, com a CRC e com o ON-RCPN. O ON-RCPN ele é um pouco mais novo, começou a ser implantado ali no ano passado, mas já está ali em pleno funcionamento, todas as serventias a gente tem acesso. Então, por meio desse sistema, a gente comunica, o cartório de Maringá comunica aqui com São João e manda esses procedimentos de pedido de alteração do nome. Então, além de ter, né, os 18 anos, você precisa comparecer no cartório, e ali nessa situação o oficial ele vai te entregar uma lista de documentos, porque não é simples, tá? Esses dias eu atendi uma moça que queria alterar o sobrenome, e a gente passou todos os documentos que precisava, as retificações, e no caso dela, o sobrenome que ela queria acrescentar no nome dela era da mãe dela, e estava escrito errado no documento brasileiro da mãe dela, e a mãe dela era da Polônia. Então, tinha toda a necessidade dela apostilar a certidão de nascimento da mãe dela da Polônia, traduzir, registrar no RTD, trazer para o registro civil, né? Para daí a gente conseguir fazer essa inclusão. Então, claro que nem todos os casos é complicado assim. Às vezes você eu estou misturando os dois temas, né? Alterar o sobrenome e o prenome, mas o prenome em si você precisa preencher os requisitos para ali trazer todos os documentos. Os requisitos basicamente são os documentos. Então você tem que trazer teu CPF, teu RG, sua CNH, seu passaporte, seu título de eleitor, sua carteira reservista, se você tiver, todos os documentos pessoais que você tem, mais as certidões que são elencadas ali no provimento, aliás, no Código Nacional de Normas, que antes era um provimento apartado, agora a gente tem a compilação de todos os provimentos do Extra no Código Nacional de Normas do Foro Extrajudicial, do CNJ. Então, ali do artigo 516 em diante, ele fala certinho os requisitos, mas eu até mandei uma cartilha, né, para o professor. Depois, se alguém tiver interesse e perguntar, a gente tem ali os documentos certinhos que você precisa para apresentar para que você consiga alterar o seu nome. Então, ali, uma certidão do distribuidor civil, uma certidão de protesto. Não quer dizer que, se por acaso, vamos supor que você tenha o seu nome protestado, ou que você tenha o seu nome escrito no CRC, ou que você tenha um processo que tramite contra você, que você não vai conseguir alterar o seu nome. Mas é que o registrador ele precisa de todas essas informações para analisar se você não tem má fé na alteração do nome. Porque pode acontecer também, né, da pessoa querer alterar o nome, se aproveitar desse benefício que veio para pessoas de boa fé, que na verdade não se identificam com o prenome, ou desejariam ali acrescentar um prenome também, e acabam lhe prejudicando, né? Então, justamente já para evitar que as pessoas de má fé se levem vantagem com essa situação, já vem toda a necessidade de apresentar toda essa documentação antes da efetiva alteração do nome. Eu lembro bem, em algumas aulas, eu tive um caso de uma aluna, o nome dela era extremamente comum, era um nome... Perdão, não tinha nenhum problema com questões vexatórias, o nome dela era um nome extremamente comum,
e ela me pediu para eu não chamar ela por esse nome na chamada. E aí eu falei, olha, né, você tem direito ao nome social, procure o o nome social não é só para pessoas trans. Era uma mulher cis, né, e queria ser chamado por um nome feminino, então não era uma questão de gênero a ser discutida ali. Aí passou um tempo, né, eu consegui, ela foi lá alterar, e ela veio falar o motivo pelo qual ela não gostava daquele nome comum, e que ela se sentia muito mal sendo chamada. Porque o pai dela registrou o nome dela pelo nome da amante, e a mãe dela não gostava dela em decorrência de que ela representava a amante que o pai tinha, e que o pai era apaixonado, e não sei o que, aquelas coisas de casamento arranjado, casamento obrigado. Eu falei, Jesus amado, e agora? Vai para procura, vai mudar, você tem direito de mudar o nome. E aí eu achei tão bonitinho no final, porque o nome que ela escolheu foi o nome da mãe, ela queria ser chamada pelo nome da mãe dela. Ela falou assim, eu preciso apagar essa dor que eu sinto e essa dor que meu pai causou na minha mãe. E eu, nossa, eu falo a palavra assim, eu me emociono quando chega esse tipo de situação, porque a gente sabe qual a importância do nome de uma pessoa. Né? Tem muitas vezes que o nome é uma homenagem que os pais fazem. Eu sou a prova disso. A minha mãe fez isso com o nome do pai dela e com o nome do meu pai, né? Luiz do meu pai e Geraldo do meu avô. E ela fez isso 2 vezes para ajudar. O meu irmão foi o nome do meu avô paterno, que é Afonso, e o nome do meu pai, que é Luiz. Mas eu acho bem complexo essa situação de mudança de nome, e que bom que a lei se alterou, né? Porque as pessoas não sabiam desse lapso temporal de 1 ano depois de 18 anos. Nos 18 anos você nem está preocupado muito com Um isso, né? nome, exatamente. Você tá Eu numa fui descobrir que existia isso, essa possibilidade quando eu comecei a estudar para o concurso. Eu falei, nossa, eu podia ter trocado meu nome. Não que eu tivesse interesse em trocar, mas mesmo assim, eu passei a faculdade inteira sem saber. Quando chegou na época de estudar para o concurso, que eu li o artigo, eu falei, nossa, mas podia trocar de nome. Daí passou uns anos, né? Já veio a alteração e agora você pode mudar de nome a qualquer tempo. E aí, o prenome é essa situação. Agora vamos para o sobrenome, né? Você falou um pouquinho, mas tem algumas situações, como por exemplo, eu posso trocar de sobrenome? Posso colocar qualquer sobrenome? Eu posso pegar um sobrenome da minha mãe que não se incluiu em mim? Eu posso retirar os meus 2 sobrenomes e pegar sobrenomes dos meus avós? Como é que tá essa situação? Com relação ao sobrenome, a lei ela já foi um pouco mais restrita. Então, o que eu posso fazer com relação ao meu sobrenome? Eu posso incluir um sobrenome que não foi incluído. Vou colocar aqui um exemplo do meu nome. O meu nome é Manuela Macias Castro. A minha mãe é Daniela Macias Nogueira. Ah, mas eu queria ter o Nogueira também. Então, eu posso ir até o cartório e solicitar a inclusão do sobrenome Nogueira. Então, eu posso Manuela Macias Castro Nogueira. Ou Emanuela Macias Castro Herculano, que é um sobrenome do meu pai, que também não veio no meu nome. Eu posso pedir para incluir. Mas a lei ela não autoriza retirar no extrajudicial. Não quer dizer que se eu não for judicialmente, eu já ouvi relatos, inclusive de conhecidos, assim, que entraram judicialmente para retirar o sobrenome do genitor que não foi presente. Então, ela justifica o porquê que ela quer retirar aquele sobrenome, que ela não se identifica, que traz ali lembranças ruins, né? Traz uma associação negativa. Então, a pessoa pode judicialmente retirar, mas no âmbito do extrajudicial, assim, desmotivadamente, eu posso incluir. Então, tem um sobrenome do meu avô, que eu gostaria muito que constasse do meu nome. Então, eu tenho que comprovar minha filiação com ele. Como que eu comprovo, né? Por meio da própria certidão de nascimento vai ter. Então, eu pego minha certidão de nascimento, a certidão de casamento do meu avô e consigo incluir esse sobrenome. O que eu não posso fazer é retirar os meus nomes de nascimento. A exclusão, aí ela vem no caso do sobrenome do cônjuge ou ex-cônjuge. Então, vamos supor que eu me casei. De fato, eu me casei nos últimos anos. Então, eu acrescentei o nome do meu marido. Mas vamos supor que daqui 1 ano, 2, eu me arrependo. Eu falo, meu nome ficou muito grande, não queria ter acrescentado mais um sobrenome. Então, eu posso ir no cartório que eu casei e pedir para excluir o sobrenome do meu marido desmotivadamente. Sem divorciar também. Sem divorciar.
Então, eu vou lá e só peço para extinguir. O fundamento também é lá na 6.015, no artigo 57. Então, o inciso segundo fala que eu posso excluir, né, ainda que na constância da união, do casamento. E se por acaso for depois de divorciado? Porque tem muitas pessoas que se divorciam e às vezes passa batido ali no momento que é divorciar rápido, nem lembra do sobrenome. Aí eu já, inclusive, já atendi várias pessoas bravas. Não, mas eu divorciei, eu tenho que tirar o nome do meu marido. Eles falam, não é automático, você tem que informar para o juiz ou informar na escritura pública. É mais como acontecer quando é processo judicial, porque o juiz presume, se ele não falou nada é porque ele quer continuar. No extra, não, a gente tem que constar expressamente, continua ou não continua. Então, a gente sempre pergunta para a pessoa. Mas aí já recebemos vários mandados que as pessoas continuam usando o nome de casado. E aí, no momento que ela vai tirar a certidão, ela acha que é uma coisa automática, mas não é automático. Porque muitas pessoas, depois que se casam, passam a ser identificadas pelo sobrenome do marido. Ou, às vezes, não gostava do sobrenome que tinha, então não quer tirar o sobrenome do marido, porque o sobrenome que ela tinha na época, ela não se identificava, ela não gostava. Então, fica, né, com aquele sobrenome, porque quando você casa, você pode suprimir um sobrenome seu. Então, no meu caso, eu fiquei com 3 sobrenomes, eu poderia tirar um. Então, eu tiro um dos meus nomes quando eu vou casar. Não posso tirar os 2, mas um eu posso para ficar ali, para não ficar um nome tão grande. Eu optei por não tirar, fiquei com um nome bem grande mesmo, porque eu gosto dos meus 2 sobrenomes, não teria porquê. Mas, enfim, a pessoa ela tem esse direito de continuar com o nome de casada, utilizando o sobrenome do marido. Até a gente teve vários casos famosos que o marido queria que a esposa tirasse o sobrenome, mas ela ficou conhecida por aquele sobrenome. Então, ela não queria tirar, porque as pessoas associavam a pessoa dela, a imagem dela, com aquele sobrenome. Então, por isso que não é automático. Mas se, eventualmente, quando eu me divorciei, eu não quis tirar, e futuramente eu desejo tirar, agora eu não preciso de uma intervenção judicial para isso. Eu posso ir diretamente no cartório do casamento e pedir ali para fazer essa alteração, né, essa retirada do meu sobrenome de casada. E eu vou voltar a utilizar meus sobrenomes de solteira. Vou voltar a utilizar o nome de solteira. Um ponto interessante também que não é todo mundo que tem conhecimento, mas quando você tem união estável, você também pode acrescentar o sobrenome do seu companheiro. Então, ainda que você não formalizou o casamento, mas você tem, claro que uma união estável formalizada, então por escritura pública, ali no âmbito do registro civil a gente também tem a possibilidade de formalizar. Então, você formalizou a sua união estável, você pode acrescentar o sobrenome do seu companheiro ou o seu companheiro acrescentar o seu sobrenome. Também tem essa possibilidade. Legal. A gente, para ir para a nossa última pergunta, é muito comum atrelar a mudança de nome a questões de gênero, né? Muita gente falava gênero e sexualidade, mas são questões de gênero. Principalmente pessoas trans, mulheres transexuais ou travestis, ou homens trans. E aí depois tem uma discussão gigante, que a gente conversou uma vez bem rápido, com pessoas não binárias, né? Mas eu consigo mudar o gênero, e aí falando de pessoas trans, mulheres transexuais, travestis e homens trans, eu consigo mudar o gênero no cartório, ou eu preciso de uma ação? Essa também é uma novidade, né? A partir de, se eu não me engano, 2018, a gente teve uma decisão do STF autorizando essa alteração do prenome e do gênero, ou só do gênero, diretamente na via administrativa. Então, você consegue também alterar o seu gênero no âmbito do registro civil. Então, você vai no cartório de registro civil. Os requisitos são praticamente os mesmos para você alterar o seu prenome e para você alterar o seu gênero. Vai precisar de toda a documentação, as certidões. E uma coisa que gera muita confusão: a pessoa acha que já teria que ter feito a cirurgia, até isso foi muito questionado judicialmente, ou que precisaria de algum laudo, algum psicólogo ou psiquiatra atestando. Não. Quando você chegar para fazer uma solicitação de alteração de gênero no cartório, eles não podem exigir isso. Então,
o seu gênero ali, a sua identidade, é você quem vai declarar, você vai ali solicitar, fazer o requerimento, ou você leva pronto, ou o oficial vai te fornecer um modelo, você faz a sua declaração, basta para alterar o seu registro. Claro que depois, essa alteração, tanto do prenome também é interessante lembrar, que é só se faz uma vez na extrajudicial. Então, se futuramente você quiser trocar novamente, você não vai conseguir. Então, a primeira alteração você pode fazer sem trazer laudo, sem necessidade de ação judicial, sem necessidade de advogado. Você vai fazer tudo pelo extrajudicial, pelo cartório, direto pelo cartório. Legal. Professora, muito obrigada. Obrigado pelo compartilhar seu conhecimento com a gente. Obrigado por se disponibilizar para vir conversar. Esse é um podcast para os alunos poderem, né, se habituar com a linguagem do direito, uma linguagem um pouco mais acessível, com um monte de dúvidas que possa vir a acontecer, tanto nos cursos de graduação, quanto nos tecnólogos, nos paralegais, nos cursos focados aí para o direito, não só, né, também a administração utiliza bastante, RH também, a galera do RH aí que tem as alterações de nome, sobrenome, prenome, gênero, que vai utilizar aí bastante no seu dia a dia, então essas informações servem para isso. Muito obrigado mesmo de coração. Se os alunos quiserem seguir no nosso Instagram, né, pós-UniCV ou Centro Universitário UniCV, então estão convidados a poder seguir aí a página. Se quiser me seguir no Instagram, é @lgcgomes_. Podem procurar aí no Instagram, me seguir, a gente vai estar compartilhando bastante informação. O professor quer deixar o Instagram dela para seguir, ou se tiver um Instagram profissional, alguma coisa assim? Não, eu tenho mais o meu pessoal mesmo, o profissional eu quase não uso do cartório. Não, sem problemas. Então, muito obrigado. Quer deixar algum recado para os alunos? Quer convidar eles para, sei lá, conhecer mais a área, que é uma área muito não desbravada nas graduações, né? Fica aí a palavra para a professora. Gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de trazer esses esclarecimentos. Como o professor falou, é uma área que ninguém dá muita atenção durante a graduação, até na faculdade que eu trabalho, eu fico sempre cutucando, falar, mas a gente tem que incluir notarial e registral na grade, porque é uma matéria interessante, cada dia mais a gente tem a delegação de novas funções para os cartórios, para o extrajudicial, então é fundamental para os alunos conhecerem a atuação dos cartórios. Cada um tem a sua função específica, né? Mas é muito interessante. Eu, como professora, nas turmas que eu dou aula, sempre que surge uma brechinha, eu já faço explicações para eles, principalmente no âmbito do direito empresarial, que tem bastante relação. Sim. Ali no processo civil, nas partes que tem os procedimentos que podem ser feitos pelo extra ou judicial, a gente sempre dá uma abertura também para falar. Então, é isso. Eu incentivo vocês a conhecer melhor a área do extrajudicial, se interessarem, né? Eu não tenho um Instagram específico, mas eu tenho meu Instagram pessoal para tirar eventuais dúvidas, né? E é isso. Obrigado pela oportunidade. Foi muito, muito legal participar aqui com vocês desse podcast. Beleza, obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau. Até, tchau.